O vídeo sobre Eusébio e a questão da perseguição aos cristãos deu bastante repercussão aqui no canal. E um tema que apareceu bastante, uma pergunta que vocês me enviaram muito, é se, do ponto de vista histórico, é possível falar em um Paulo perseguidor da igreja ou não. E como a gente vai ver aqui, essa pergunta ela não é fácil de ser respondida, porque nós temos em Filipenses um Paulo que de fato reconhece que perseguiu, mas ele perseguiu uma instituição cristã já estabelecida em pleno século I, ou nós estamos falando entre um conflito de judeus, entre outro grupo de judeus, em contexto de uma comunidade, ou melhor, comunidades de diáspora. E é isso que nós vamos conversar hoje. Como eu falei, o tema do Paulo perseguidor não é algo fácil de responder apenas sim ou não. Eu preciso contextualizar vocês, ou melhor, relembrá-los que nós estamos falando de Paulo como um personagem de meados do século I, que em sua carta autêntica, a carta aos Filipenses, ele afirma ser um perseguidor, ou melhor, ter sido um perseguidor. A questão é, o que o texto, ou melhor, o que Paulo está querendo dizer? A quem Paulo perseguiu? Que grupo de fato Paulo está ou esteve em um dado momento da sua vida se opondo? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada no texto, no grego, em que a expressão utilizada é eclesia. Ora, essa é uma expressão no grego que pode ser traduzida como assembleia. Aliás, diga-se de passagem, a tradução já do Frederico Lourenço traz essa conotação de um Paulo como perseguidor da Assembleia, como vocês estão vendo aí em tela. Isso é interessante porque nos remete, então, a um quadro maior de um Paulo que é um judeu que diz que estava perseguindo uma Assembleia. Ora, que Assembleia é essa? Quando nós lembramos também que nós estamos falando de um Paulo que é um judeu de diáspora, a gente precisa então estudar a realidade desses judeus de língua grega que viviam na diáspora. E, a partir dessa informação, alguns dados interessantíssimos começam a surgir. A primeira delas é que a realidade desses judeus de diáspora ela era bastante pacífica para com relação ao Império Romano. Desde Augusto, o judaísmo é reconhecido como uma religião lícita ou uma religio lícita. E a forma como esse império reconhece a legalidade dessa religião é por meio da estruturação de colédia ou de eclesia, de associações, ou como eu tento chamar, de associações voluntárias, em que vários direitos são reconhecidos por parte do Estado romano a essa religião. Entre elas, a autonomia com relação ao culto e na forma de se estruturar, inclusive delegando autoridade com o que diz respeito à decisão de determinadas questões internas. Então, eles não só se organizavam, tinham autonomia para realizar seus cultos, mas também para tomar decisões que o Império entendia como de ordem específica da comunidade judaica. Além disso, é importante também a gente acrescentar que, por meio desse reconhecimento como uma religio lícita por parte do Império, o Império também delegou, ou melhor dizendo, reconheceu aos judeus o direito ao culto e qualquer ação de vilipêndio, qualquer ação de desrespeito por parte de não-judeus
aos judeus seria criminalizado por parte desse Estado. Então, os judeus poderiam recorrer a meios jurídicos. Isso é interessante, então, porque abre os nossos olhos para uma outra realidade, para como viviam esses judeus na diáspora. E isso fica ainda mais interessante quando a gente percebe um caldeirão, ou melhor, uma realidade bastante heterogênea por parte desses judeus de língua grega que vivem nas mais variadas cidades espalhadas pelo Mediterrâneo. E um debate muito grande está envolto dos grupos que frequentam essa comunidade judaica. Nós temos os judeus de nascimento, nós temos os judeus prosélitos, aqueles que passaram pelo ritual, e nós também temos os tementes a Deus. E, mais do que isso, havia um debate sobre o que é ser judeu dentro dessa diáspora. Se ser judeu bastava você passar pelo ritual, bastava você ter nascido, ou se você também deveria estar inclinado ao ritual, mais a vivência, mais a prática. E a gente, inclusive, encontra por meio de Flávio Josefo, Philon, debates sobre esses judeus, sobre os limites do quão era importante passar por um ritual prosélito para ser um judeu, para ter uma vivência judaica, para participar efetivamente do espaço dessas sinagogas, dessas assembleias. E é aí que eu me volto, nesse momento, para Paulo. A gente lendo as 7 cartas paulinas, o que a gente encontra é um Paulo fazendo exatamente essa discussão. Encontramos comunidades onde nós temos essa tripla realidade, judeus judaizantes, judeus prosélitos e tementes a Deus. Onde nós temos um Paulo que eleva ou dá o status de judeu a esses tementes a Deus por meio do batismo, dizendo que essa circuncisão, ela então é algo espiritual, que ela não precisa ser algo na prática. Reparem, então Paulo não está trazendo nada de novo para essa comunidade, mas ele se insere num longo debate que já existe no interior dessas comunidades. A gente percebe também que quando a gente olha para a arqueologia e vai encontrando essas sinagogas de diáspora, a gente vê formas de se vivenciar distintas de comunidades que se reconhecem como judaicas. Ou seja, é a realidade do cotidiano, é a realidade da urbis, da cidade em que aquela comunidade está estabelecida, que vai ditando o que é a sua prática religiosa, o que significa ser judeu naquele contexto. Isso, então, nos leva à questão central do vídeo, que é: Paulo foi um perseguidor? Sim, não tenho dúvida. Até porque nós temos o próprio Paulo dizendo que foi um perseguidor. Agora, dizer que Paulo foi um perseguidor da igreja, um perseguidor do cristianismo, bem, isso daí já é algo que a gente precisa colocar os 2 pés atrás. Porque, primeiro, nós estamos falando de um momento onde esse cristianismo ainda está imerso dentro dos diferentes judaísmos. Ou seja, o cristianismo é um tipo de judaísmo. Um tipo de judaísmo que ganha força no interior dessas comunidades judaicas de diáspora. Comunidades que estavam debatendo, estavam em conflito para decidir o que é ser um verdadeiro judeu ou não. Como viver essa experiência judaica. Assim sendo, nós temos um Paulo anterior a esse processo de se tornar um judeu cristão, ou seja, de ser um judeu que está inserido no grupo dos judeus que reivindicam o nome de Jesus, um indivíduo que está incomodado com esse grupo emergente, com esse grupo
que surge aí no contexto da primeira metade do século I. E é a esses indivíduos que ele se opõe. Então, nós estamos falando, quando dizemos um Paulo perseguidor, um Paulo judeu que se incomoda com outros grupos judaicos. E aí gera-se conflitos internos. Não um Paulo que perseguiu uma instituição, tal como nós vamos ter Eusébio, lá no IV século, reivindicando essa ideia de uma perseguição a uma instituição em contexto de pleno século I, sendo que esses laços de ruptura entre judaísmo e cristianismo ainda não se faziam presentes. O caso de Atos é a mesma coisa. Atos é um texto do século II. Eu já falei muito de Atos aqui no canal. Quem está chegando agora, eu convido a conferir a playlist sobre Atos, onde eu discuto a questão da historicidade, onde eu discuto o processo de formação, enfim, uma análise completa aí sobre Atos. E nesse contexto, nós vemos um autor do século II que é um temente a Deus, que vê Paulo como um grande herói. Por quê? Paulo, nessa confusão entre quem é mais ou menos judeu, em um ambiente entre que os cristãos ainda estão inseridos dentro dessa comunidade judaica e por isso mesmo também gozam do status de relídia ilícita, vão então estar nesse contexto incomodados com as críticas desses judeus prosélitos, desses judeus de nascimento, indivíduos que passaram então pelo processo de circuncisão ou que nasceram com etos judaicos, se vendo Paulo como um grande defensor de que eles também tenham voz, de que eles também tenham plena participação no interior dessas comunidades. Ora, assim sendo, o autor de Atos procura fabricar um Paulo que tem que ser 100% judeu, que atenda a todas as reclamações, a todas as críticas dos oponentes, dos judeus que se opõem ao grupo desses judeus cristãos em contexto do século II. Daí a gente vê um Paulo que acaba sendo mais judeu que o próprio Paulo histórico. Ou nós percebemos também uma narrativa de Estevão que tenta procurar uma construção de uma ideia de sempre perseguição. Aqueles que são tementes estão sempre sendo perseguidos. Agora, quem está sendo perseguido? Quem o autor de Atos está se projetando na narrativa de Estevão? Os judeus cristãos do século II. Aqueles que não passaram pelo ritual prosélito, mas foram batizados e acreditam, apostam suas fichas na fala de Paulo de que eles não precisam passar pelo ritual prosélito para serem plenamente judeus, para terem uma vivência no interior das comunidades judaicas. Nesse sentido, então, a ideia de Paulo como perseguidor é válida pelo próprio Paulo, mas um Paulo como perseguidor da igreja, uma instituição desvinculada do judaísmo, não. Nós estamos falando, então, de uma briga interna entre comunidades judaicas. E isso a gente não pode confundir com o que Eusébio vai construir lá no século IV, como algo independente, como algo vinculado, uma tensão entre judeus e cristãos, como os cristãos já não tivessem mais nenhuma conexão com esse ambiente judaico, sendo que isso, essas divisões, essa ruptura entre judaísmo e cristianismo, a gente só vai poder pensar em contexto de século III para frente. Enfim, galera, era isso. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e até a próxima!